10 anos a MotoGP dava um passo tímido, mas concreto na direção de se tornar um campeonato mais atraente e mais igualitário para as montadoras. O que, na minha opinião, no fim das contas, não só fez a MotoGP viver seus anos de ouro na última década, como também salvou o campeonato de não acabar da maneira como a gente conhece. Sim, falar que a CRT salvaram a MotoGP pode parecer meio esquisito, mas não é não, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Mas para início de conversa, o que eram as CRT? A sigla vinha de Claiming Rule Teams, o que, na tradução livre, significa equipes da regra de requisição. Basicamente, a MotoGP estava com tão poucas motos depois da crise de 2008, com a saída da Kawasaki e da Suzuki, que correria em 2012 com apenas 12 protótipos se nada fosse feito. Isso porque, além da crise, uma nova política de contenção de custos permitia que uma montadora colocasse apenas 4 motos no grid, ou seja, a situação era péssima. Mas aí a Dorna, temendo pelo seu negócio, decidiu abrir uma exceção. Quando a gente fala que a MotoGP é a Fórmula 1 das motos, é porque só protótipos podem correr, o que diferencia ela, por exemplo, do Mundial de Superbike, onde só correm motos derivadas de equipamentos de produção, ou seja, derivadas de motos que estão à venda no mercado. Assim, para a MotoGP não morrer, se permitiu uma pequena descaracterização, a participação de equipes independentes com motores de motos de produção, ou seja, superbikes em chassis protótipos, aproveitando que a MotoGP estava indo de 800 cilindradas para 1000 cilindradas em 2012. Visando a competitividade das equipes, a Dorna, além de subsidiar financeiramente a entrada desses times no campeonato, ainda permitiu tanques de combustível com 24 litros em vez de 21, número para as motos protótipos, e a utilização de 12 motores por temporada em vez dos 6 regulamentares para times de fábrica na época. As equipes interessadas poderiam comprar ou a Aprilia ART com motor da RS V4 do Mundial Superbike por 1,2 milhão de euros, ou desenvolver um chassi para o motor de produção que quisessem. Entre as fabricantes de chassi, tivemos a britânica FTR, que fez motos para os motores da Honda CBR 1000RR e Kawasaki ZX-10, a suíça Suter, que usou o motor BMW, e a italiana Ioda, que começou usando o motor Aprilia e terminou com o BMW. Mas o que era essa tal da regra da requisição? Para evitar que alguém se aproveitasse do regulamento mais livre das CRTs e promovesse uma escalada de custos com tecnologias caras e secretas, a Dorna resolveu permitir que os times de fábrica, ou seja, Honda, Ducati e Yamaha, pudessem comprar por 20 mil euros os motores e câmbios das CRT se desejassem, para o caso de algum time estar tendo performances boas demais. Dessa forma, com a tecnologia podendo ser facilmente obtida, não haveria incentivo para que se desenvolvesse demais os motores, assim dando uma desvantagem para os novos times. Porém, é claro, essa regra flopou completamente, como você deve lembrar. Nunca um motor de produção correria mais do que um motor protótipo, mesmo com todas essas restrições de combustível. Na primeira corrida, o GP do Qatar, a diferença do pior protótipo na reta para a melhor CRT era de absurdos 24,5 km por hora. Já a diferença do primeiro protótipo para a última CRT era de pornográficos 41 km por hora. Cara, para pensar, dá pra você ser atropelado e se machucar bastante a essa velocidade. Não tinha como isso ser a mesma categoria. É claro, por motivos óbvios, ninguém nunca usou a regra da requisição. Mas pro show continuar, pra MotoGP seguir, eles tiveram que abrir essa exceção. Mas tudo isso vem em meio a reclamações de fãs e de pilotos, como ninguém menos que o então campeão Casey Stoner, que citou no anúncio de sua aposentadoria em maio no GP da França indiretamente as CRTs como uma das razões para sua retirada. Ele disse: "Acho que o esporte mudou demais e para um ponto que não estou mais obtendo satisfação. Na época, havia ainda o temor de que a MotoGP, um dia, por custos, pudesse ser inteira com motores de produção." A diferença de ritmo era tão grande que algumas mudanças foram feitas para 2013. Com a classificação deixando de ser de 1 hora e passando a ter 2 sessões separadas de 15 minutos, como ocorre atualmente. Assim, os tempos agregados dos treinos livres seriam utilizados para definir os 10 mais rápidos indo direto para o Q2, com apenas 2 motos subindo do Q1 para o Q2. Além de deixar a sessão mais interessante, a intenção era separar as motos mais velozes das mais lentas. Também para 2013, um novo pneu mais macio ficou disponível para as CRTs para tentar reduzir o déficit de velocidade. Mas as CRTs também tinham outro objetivo: trazer novos fabricantes para a MotoGP de maneira extraoficial. E isso foi alcançado com a Aprilia, que utilizando sua ART, ganhou os títulos de CRT de 2012 e 2013 com Aleix Espargaró. E ainda no meio de 2013, um outro raio de sol de que o conceito das CRTs podia dar em algo bom para a MotoGP, além de encher os grids, acabou aparecendo. A Honda exibiu sua RCV 1000R, uma moto de produção derivada da RC213V, que a montadora japonesa dizia ser apenas 3 décimos mais lentas que a moto protótipo. Ela faria parte da modernização das CRTs para 2014.
a categoria Open, agora com motos de motor protótipo, substituindo os de Superbike, mas equipados com uma centralina padrão, feita pela Magneti Marelli, a pedido da Dorna. Para você que não sabe, centralina ou ECU é o cérebro do motor da moto. Ele recebe sinais enviados por sensores, realiza o processamento desses sinais e imediatamente os envia para atuadores do motor que comandam a eletrônica da moto, como entrega de potência, anti-wheel, etc. E o desenvolvimento da centralina era uma das principais raízes para a escalada de custos na MotoGP. E é claro que a Honda deu também uma exagerada no déficit de 3 décimos para uma moto que custaria 1 milhão de euros no lugar da moto satélite, que enfim custava 3 milhões de euros para as equipes clientes. No caso, os protótipos normais que tinham 20 cavalos a mais. Mas sim, as Open seriam um grande passo à frente no lugar das CRTs normais. Tanto que um gênio no início de 2014 teve uma grande sacada. Depois de ser bicampeão de CRT com a RT da Aprilia, Didi Dalinha, trazendo no currículo títulos de 125, 250 e Superbike, acordou uma transferência para a Ducati tentando reviver a montadora na MotoGP. Sua primeira grande decisão? Transformar a Ducati em uma moto da categoria Open, com ainda pouco refinada centralina padrão. Assim, já que a regra da CRT não existia mais, ele poderia desenvolver um motor da Desmosed, raiz do desequilíbrio da moto na época, o quanto quisesse, escapando do congelamento para equipes de fábrica, ficando com 12 motores em vez de apenas 5 por ano e 24 litros de combustível em vez dos 20 dos times de fábrica e uma opção de pneus mais macio. Honda e Yamaha protestaram contra a mudança, alegando que a Ducati não poderia fazer isso. Porém, por não ter tido nenhum pódio em 2013, a Dorna permitiu que a fabricante pudesse desenvolver, criando assim as famosas concessões para que fabricantes que entrassem na MotoGP tivessem seu trabalho facilitado para chegar nas concorrentes. Já na segunda corrida, Dovizioso se aproveitou da melhora da moto para ir ao pódio nos Estados Unidos. O italiano ainda foi ao pódio na Holanda, com Cal Crutchlow também conseguindo outro top 3 em Aragão. Dove ainda se superou e conseguiu algo pouco imaginável no começo do ano: uma pole position no GP do Japão. Mas além disso, o fato de a Ducati ter se rendido ao software padrão da MotoGP fez muito bem politicamente para a Dorna com as equipes. Honda e Yamaha eram contra a adoção de uma centralina comum, e o sucesso da Ducati em 2014, oriundo das CRTs, e seu potencial para o futuro, fizeram as duas montadoras serem persuadidas e entenderem que, para o bem da competição e para evitar uma escalada de custos, uma ECU padronizada só ajudaria. Mas o sucesso da Ducati também não foi o único de uma moto Open em 2014. Aleix Espargaró, sempre ele depois de ser campeão de 2012 e 2013 com a CRT da Aprilia, foi o responsável por levar a Forward com o motor satélite da Yamaha a pole position na Holanda e a conquistar um segundo lugar no GP de Aragão, seu primeiro pódio na MotoGP. No fim, Aleix foi o 7º no campeonato, na frente de protótipos de Honda, Ducati e Yamaha. Com isso, ainda em 2014, ficou acertado que em 2016 todas as centrais eletrônicas do grid seriam padronizadas, com o desenvolvimento conjunto de todas as montadoras. E isso abriu caminho para os retornos oficiais da Suzuki e da Aprilia já em 2015, com a KTM chegando em 2017. E assim, a MotoGP foi de uma categoria com ordem de forças engessada e com um grid de 12 motos para um grid equilibrado de 24 que temos hoje. Enfim, o que dá para extrair disso tudo é que as CRTs foram o mal necessário para o Mundial voltar a engrenar, e foram usadas como uma espécie de arma política pela MotoGP para convencer as montadoras japonesas de que o formato técnico do Mundial precisava mudar para ficar mais sustentável. E o resultado está aí, com as 6 montadoras da MotoGP desde 2015 no grid, tendo conseguido todas elas vencer pelo menos uma corrida. E é legal e curioso que o Aleix Espargaró e a Aprilia, que lá atrás participaram desse movimento, estejam hoje juntos disputando um título mundial seriamente na MotoGP. Coisas legais aí do esporte. Bom, por esse vídeo é isso aí, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, considere um like, considere se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!